Bom, boa noite a todos. Como a Idelane explicou, o Theo ele tem uma cardiopatia congênita complexa. Ele tem 4 cirurgias no coração. Isso é uma patologia de nascença dele, não é uma questão hereditária por parte da minha família e por parte da família da mãe. A primeira cirurgia dele foi no dia 20 de dezembro de 2019. Posteriormente, no dia 20 de janeiro, completado um mês, ele passou por uma nova cirurgia, no caso uma segunda, por conta de uma rebandagem que fizeram no coração dele, porque... O que é rebandagem? Só para eu entender como assim. Rebandagem é porque refizeram a cirurgia, porque os médicos fazem a cirurgia no olhômetro. Então, não tem como medir se está regulado, desregulado, se está certo ou está errado. Então, assim, no caso do Theo, a bandagem dele no coração estava muito frouxa. Então, tiveram que fazer uma nova intervenção cirúrgica para poder fazer esse ajuste, entendeu? Porque senão estava mantendo ele muito cansado e ele não pode ficar cansado, fazer esforço corporal, no caso, no coração, entendeu? Então, foi feito esse segundo procedimento, e isso foi um mês depois, no dia 20 de janeiro. E as 2 últimas cirurgias dele foi ali em junho, 15 de junho de 2020. Foi uma cirurgia longa. Ele entrou na sala cirúrgica 9 horas da manhã, daquele 15 de junho de 2020, e só foi sair 7 horas da noite. Então, assim, foi um período muito longo de cirurgia, mas graças a Deus deu tudo certo. Os médicos daqui do Rio, junto com pessoas de outro local, de Coritiba, porque tiveram que fazer uma foto do Theo, do coração do Theo, e mandar para Curitiba para fazer uma prótese para eles poderem estudar o coração do Theo.
entendeu? Então, assim, tiveram que fazer esse procedimento e de lá trazer essa prótese para cá, para eles terem um estudo melhor da cirurgia para fazer no TEL, para ele ter um ganho melhor na hora da cirurgia, entendeu? E agora, a gente foi no dia 2 de maio, no início desse mês, com o médico que operou ele das últimas vezes, o Dr. Jefferson Magalhães, aqui da Perinatal Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele conversou comigo, e assim, ele tem que fazer a cirurgia, porque ele precisa fazer essa cirurgia, que não pode esperar fazer essa cirurgia, não pode passar, não pode demorar, porque senão ele corre o risco de ter que fazer um transplante do coração. Então, assim, não é isso que a gente quer. Há uma luta contra o tempo. Ele precisa fazer esse procedimento urgente, entendeu? Porque senão vai cair naquele viés da minha fala anterior. Ele vai começar a ficar cansado e o corpo dele, por intermédio do coração, vai gritar dizendo que está precisando fazer algo ali, precisando ter uma correção ali. Então, assim, o hospital provavelmente vai me ligar essa semana, que entra agora, a partir de segunda-feira, para poder marcar o dia da cirurgia dele. Então, assim, ele precisa fazer esse procedimento e pode ser que ele faça 2 procedimentos em uma mesma abertura de tórax, como foi a de 15 de junho de 2020, porque ele abriu o tórax e aí ele fez 2 procedimentos cirúrgicos. A gente como é parte de fora, a gente fala que é 2 cirurgias. Mas os médicos, eles têm a visão, nomenclatura deles, que eles falam que é uma cirurgia, é uma abertura de tórax com 2 procedimentos cirúrgicos, entendeu? Então, assim, e ele pode, o médico conversou comigo, que vai pedir todos os materiais para fazer esses 2 procedimentos numa mesma abertura de tórax. Então, assim, se caso o médico abrir, que tudo vai depender conforme abrir e ele vê lá dentro o coração dele como é que está. Ele vai pedir um material. Se for possível fazer esses 2 procedimentos no coração, vai ser feito. Se caso não for possível fazer o segundo procedimento, um primeiro procedimento vai ser feito. Então, assim, a gente está pedindo a Deus que ele venha fazer esses 2 procedimentos para que não precise, num futuro bem próximo, ele ter que fazer um outro procedimento de intervenção cirúrgica, entendeu? Porque é uma 5ª cirurgia e o coração dele já é muito mexido. Ficar abrindo o tórax dele para fazer outra intervenção cirúrgica é complicado, porque a gente não sabe se o indivíduo, no caso ele, vai resistir, entendeu? E um médico conversando comigo, ele não quis falar diretamente isso, mas eu entendi, conforme eu já falei aqui, que ele não pode esperar, entendeu? Porque senão vai ter que fazer um transplante no coração, entendeu? Então, assim, uma questão de muita complexidade para a gente que tá de fora, que somos pais dele, mas para ele que não entende nada, apesar de que é uma criança com 5 anos, é muito forte, mas a gente não sabe até onde que vai essa fortaleza, entendeu? Então, assim, uma questão que a gente, no caso eu,
e a Idelane a gente não pode arriscar. Então, assim, ele tem que fazer esse procedimento e vamos ver agora, a partir de segunda-feira, o hospital ligar para mim e marcar a cirurgia. Quando ligar para mim, marcar a cirurgia, e a gente está sabendo do dia, tem que levar. A gente não pode postergar, a gente não pode adiar isso e deixar para frente, entendeu? Porque português, claro, a gente corre o risco de perder ele, entendeu? Então, assim, uma situação. Ele está bem, tá normalmente, ele está bem, mas a questão do coração, eu já estou nisso, já tem 5 anos. Ele não no caso especificamente dele, ele não é uma questão que, de repente, entendeu? De uma hora para outra, o indivíduo está passando mal e tem que ir para o hospital, enfim, às pressas. A questão dele não. O corpo dá sinais de cansaço aos poucos, entendeu? Aos poucos, vamos dizer assim, ele está brincando, de uma hora para outra ele para, ele fica recolhido, ele fica no canto dele, e você vê que o corpo dele já começa a mudar de cor, os lábios já começam a mudar de cor. Então, assim, a gente já nota que alguma coisa está acontecendo ali. E eu, especificamente eu, sou ligado nele 24 horas, porque eu sei detectar nele o momento que ele está passando mal e é alguma coisa relacionada ao coração, entendeu? Então eu tenho como pai e já nessa vivência de 5 anos de indo para o médico, internação com ele lá no início da vida dele, então eu sei o time que ele não está legal e que a gente não pode passar do limite dele, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, eu conheço muito bem ele e os médicos que cuidaram dele e um médico que acompanha ele já há um tempo, entendeu? Então, assim, a questão do Theo é uma urgência e está na mão de Deus. A gente vai fazer o que é possível para ele, para ele resolver essa questão cardiológica e ele ficar bem. Ele é como a Idelane falou, ele é um menino autista, não verbal. Então, assim, para mim e para a Idelane, apesar dela ser deficiente auditiva, surda, para mim é muito difícil não ter ele falando por enquanto. Ele faz terapias ocupacionais e compete para ele, e já me explicaram que em algum momento ele vai falar. Mas esse momento é dele, ele esboça alguns sons para poder se comunicar. Ele com 1 ano e meio, ele falou papai e mamãe, eu tenho isso gravado, e daquele 1 ano e meio para cá, até os dias de hoje, ele parou de falar. Então, assim, eu só tenho esse momento raro dele falando papai e mamãe, entendeu? Então, assim, tudo que ele quer, ele sinaliza, ele aponta ou pega no seu braço e leva para poder direcionar aquilo da vontade dele, entendeu? Então, assim, por tudo que ele já passou, ele é um menino muito forte, mas e gosta da vida, e gosta de viver, entendeu? Esse é uma coisa muito importante, muito bonita nele, entendeu? Então, assim, a gente está com a cabeça muito, sabe, muito centralizada nele, porém com muita cautela e com muita expectativa. Eu, sinceramente, nós, no caso, eu e ela, passamos 8 meses e 21 dias
aqui na Perinatal Barra, no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é acamado direto, ele nasceu lá, o parto dele foi lá, ele fez as 4 cirurgias lá, e depois desse 8 meses e 21 dias, a gente foi para um outro hospital, que ele já era um bebê maior, ele já era um bebê clínico, e ficamos lá por quase um mês e meio. Então, assim, no total, a gente, no início da vida do Theo, a gente ficou por aí uns 10 meses entre um hospital e outro, entendeu? Então, ele foi um bebê, uma criança atrasado, por isso, especificamente na fala, entendeu? Então, porque devido ao processo dele ter ficado muito tempo acamado no hospital, porém, ele fazia fisioterapia, etc., mas era fisioterapia motora, para ele aprender a fortalecer o tônus. Ele ficava caindo para o lado, para o outro, para trás, para frente. Então, assim, ele só veio a engatinhar em casa com 1 ano e 3 meses, ele engatinhando, e com 1 ano e 5 meses ele começou a firmar o pé no chão, e ali ele deslanchou, começou a andar. Então, assim, foi essa breve e foi esse breve início da vida do Theo até hoje, entendeu? Então, assim, há uma Deixa eu só te perguntar assim, ele fez 4 cirurgias, nenhuma delas, digamos assim, eu não sei como é que eu vou te perguntar, mas assim, funcionou? Ou por que precisa fazer de novo, e de novo, e de novo? Ele precisa fazer essa Tipo, ele vai fazer essa 5ª agora e deu? Aí é para ou depois depois tem que fazer de novo, entendeu? Então, foi como eu expliquei. Ele vai fazer a 5ª cirurgia, que é uma cirurgia corrigível. Então, assim, a cirurgia, as 2 últimas dele, de 5 anos atrás, que vai fazer agora em 15 de junho, ele fez cirurgia corrigida, mas os médicos, antes da gente sair da perinatal e ir para esse outro hospital clínico, os médicos me falaram que ele, em algum momento, ele ia ter que fazer uma nova cirurgia para, o termo que os médicos usam, uma reavaliação. Para nós, que está de fora, é uma avaliação. Para os médicos, é uma reavaliação. Então, assim, ele vai ter que fazer essa cirurgia de correção, que é o termo que os médicos usam, e o segundo procedimento dessa cirurgia é uma questão da aorta, que os médicos vão ter que mexer ali, que não é garantido, que seria o segundo procedimento, porque eles só vão ter essa certeza quando abrir o tórax dele. Se abrir no tórax dele, ver que dá para fazer esse segundo procedimento na aorta dele, aí vai ser feito, entendeu? Então, assim, desculpa, por isso que eu estou mencionando que a primeira cirurgia dele vai ser uma correção da parede do coração dele. Então, e depois vai ser a segundo procedimento no coração não, desculpa, na aorta dele, que se o médico achar cabível, que é o momento de mexer ali. Porque se não for o momento de mexer na aorta, um futuro, sei lá, quando ele tiver maior, enfim, aí é o organismo dele que vai dizer que os médicos vão ter que mexer ali na aorta, entendeu? Porque os médicos vai ter a questão ali, os médicos nesse primeiro procedimento vai desobstruir o ventrículo dele direito, entendeu? Por conta da passagem sanguínea dele, porque está complicando a parede
do coração dele, entendeu? Então, assim, os médicos vão ter que dar uma dilatada ali, porque para desobstruir essa passagem do ventrículo dele, para justamente manter ele normal e não deixar ele cansado fazendo esforço, entendeu? Porque o médico falou comigo na consulta, agora no dia 2 de maio, que o coração dele está trabalhando dobrado. O que significa isso? O coração dele está fazendo esforço. Então, além daquilo que é o normal. Por isso que ele tem que fazer esse primeiro procedimento, que é garantido, isso aí não vai mudar. Agora, a questão da aorta é que o médico, quando abrir lá, na hora, o tórax dele é que vai resolver, entendeu? Então, assim, ele vai pedir material para fazer os 2 procedimentos. Só que aí ele só vai ter a certeza quando abrir o coração, o tórax dele, entendeu? A cirurgia é paga? Vai ser pelo plano, pelo SUS? Como é que é? Deixa eu te falar. A mãe, ela tem um plano empresarial. Ela tem um plano empresarial. Então, assim, só que esse plano não cobre a parte da anestesia e alguns exames que tem que ser feito, entendeu? Então, assim, o plano não tem essa liberação, entendeu? Só um instante. Eu peço desculpa porque eu estou com um probleminha na garganta. Então, de vez em quando, eu tenho que beber um pouco de água, entendeu? Porque é um probleminha na garganta. Então, e a anestesia é um valor caro, e esses exames também é caro. Então, assim, por algumas vezes, quando o Theo fez procedimento, o primeiro e os últimos procedimentos, assim quando o médico abre, de surpresa, pode ter que pedir e fazer exames extra, entendeu? Exames extras são cobrados. Então, como é um hospital aqui no Rio de Janeiro de muito acesso e com pessoas com poder aquisitivo alto, que é um hospital conhecido aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, vem pessoas do Brasil e todo, e vem pessoas do mundo para fazer cirurgias de bebês neofetais com questão cardiológica. Então, assim, é um hospital com uma questão muito cara, entendeu? Com poder aquisitivo muito caro. Então, assim... Eu botei o Pix ali, então se, né, as pessoas quiserem doar, ajudar, qualquer valor, né, tá ali o Pix, é o telefone, né, é o número de telefone, é o Pix para ajudar para fazer a cirurgia. Quanto mais ou menos que vocês precisam arrecadar? Perto aí de 30 mil. Perto de 30 mil. Entendeu? Então, esse é um valor que dá para a gente cobrir esse questão do exame e anestesia e qualquer uma outra questão que possa acontecer de momento, entendeu? Porque eu e, no caso da Idelane, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar no hospital nessa questão do pós-operatório do Theo, entendeu? Pós-operatório dele, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar no hospital e o que os médicos vai precisar de fazer exame, entendeu? De manipular ele, entendeu?
de trabalhar ele para deixar ele andando do mesmo jeito que ele vai entrar no hospital, entendeu? Então, assim, isso demanda uma, Eles uma... perguntaram quanto que vocês já têm. Ela vai dar uma olhada aqui. E só uma questão que eu queria mencionar, e que não é da parte cardiológica, mas aconteceu com o Theo também em, em novembro de 2023. Ele teve que passar por 2 procedimentos cirúrgicos abdominal, no abdômen. Ele teve que fazer, ele tirou a vesícula, desculpa, a vesícula não, ele tirou o apêndice, o apendicite, ele tirou o apêndice e fez uma cirurgia com que o nome é divertículo de Merkel, que é uma desobstrução do intestino, entendeu? Então, assim, no total, entre cirurgia no abdômen, no coração e uma sublingual, que é debaixo da língua, cortar o freio, porque ele tinha esse atraso também verbal, que no hospital que ele saiu da perinatal e foi para esse hospital clínico, e lá eles avaliaram para ver se ele oralizava melhor, que ele não comia nada, ele não segurou, na mãe, ele não, lá no início, ele não mamou, não pegou seio, nada, entendeu? Chuquinha, nada. Aí lá a fono, junto com as médicas desse hospital, que é o Real Dó, na época era clínico, acharam melhor e sugeriram fazer uma cirurgia de freio debaixo da língua, que é um caso sublingual. Então, no total, o Theo ele já tem 7 procedimentos cirúrgicos. 4 no coração, 2 no abdômen e uma cirurgia sublingual. E agora ele vai totalizar um 8º procedimento cirúrgico nessa sua vida de ao menos 5 anos de idade. Então, assim, E também, por conta dessa questão do abdômen, eu no caso, a Idelane, a gente também quase que perdemos dele, porque foi uma correria que só. Eu estava em casa, eu me lembro como se fosse amanhã. A Idelane tinha ido para a igreja de manhã, eu estava em casa com ele, e ele estava bem, enfim, vendo televisão, e de uma hora para outra, assim, antes ele estava vendo televisão, ele evacuou por volta ali de 11 horas da manhã. Aí, por volta de 12h30, ele evacuou de novo, segunda vez. A mãe dele não tinha chegado ainda, e 1 hora da tarde até, enfim, vinha a noite, ele começou a meter a mão no abdômen. Então, aqui em casa, eu, de medicamento a SOS, ou seja, primeiro socorro, eu tenho Luftal
e remédio para dor, no caso, Novalgina, enfim. E dei esses 2 medicamentos para ele. Só que não adiantou, ele chorando, irritado, e eu pensando que era alguma coisa, algum sinal no coração dele, mas não, era essa questão do abdômen, que a mãe dele chegou e nada, e a barriga dele começou a estender, começou a aumentar, e a gente ficou preocupado, muito preocupado. Naquela noite, naquele domingo, ele não dormiu nada. Aí de manhã a gente levou ele para o hospital, fizeram 2 procedimentos de supositório nele para ver se dava uma limpada. A barriga dele estava muito extensa, eram os gases presos e fezes ali, porque acumulou daquela tarde para o outro dia, e ele só conseguia urinar muito pouco. E segunda-feira a gente foi no hospital, no outro dia de manhã, e fizeram esse procedimento nele, supositório, não saiu quase nada de fezes dele, e mantiveram aquilo que eu já estava dando em casa para ele, de medicação, e nada, e nada. Aí a gente voltou lá na terça-feira de manhã, e ele ficou internado, ficou 10 dias internado. No quinto dia internado, no quinto dia internado dele, fizeram as 2 cirurgias no abdômen dele, que tiraram o apêndice e desobstruíram ali o intestino dele, que é, no caso, a divertículo de Merkel, que é o nome da cirurgia, e ele faz aniversário dia 2 de dezembro. No dia 1º de dezembro daquele ano, de 2023, é que deram alta para ele, porque eu pedi para dar alta para ele, e os medicamentos que estava dando nele no hospital eu dava em casa, porque eu não achava ideal passar o aniversário dele tomando medicamento que eu posso dar para ele em casa. Enfim, aí a gente foi, conversou com a parte médica e deram alta para ele. Então, assim, o Theo, ele é muito, graças a Deus, ele é muito resistente, muito, muito resistente. Mas a gente tá na mão de Deus, a gente tomara que ele tenha uma abordagem de cirurgia agora, que vai ser agora no início de junho, se não houver nenhum problema com relação a outro paciente que venha ter que ter mais precisão do que o Theo, mais urgência do que o Theo para fazer a cirurgia, mas tudo indica que vai ser entre agora o 1º de junho, ou de 1º a 10 de junho, a gente coloca isso como um norte para poder ele fazer esse procedimento cirúrgico. A gente só está esperando o hospital marcar, entendeu? Então, assim, a gente está nessa luta aí, não é uma luta minha e da mãe, é uma luta de muita gente que nos conhece e que sabe da nossa história, e o próprio pastor Carlos já acompanha a gente há um bom tempo e sabe da questão toda do Theo e da dificuldade que do Theo. E só eu e a Idelaine para poder dar o suporte a ele. E no caso da Idelaine, como uma surda, ele não sabe oralizar, ler lábios. Então, assim, eu estou afastado do mercado de trabalho desde 2018, quando eu fui desligado da empresa na qual ela faz parte ainda, porém ela está afastada por questão médica, problema de saúde. E de lá para cá, no início da gestação dela,
eu cheguei a fazer algumas entrevistas de emprego, mas aí eu tenho certeza que eu tinha passado em algumas entrevistas de emprego, só que aí, quando eu contava que eu tinha um bebê que ia nascer com essa questão da cardiopatia congênita complexa, já diagnosticada na barriga dela, da mãe, aí, enfim, a empresa não dava a minha oportunidade de trabalhar. Então, ficou, eu fiquei esse tempo todo dando auxílio ao meu filho e ao Theo. Mas não foi por falta de correr atrás e falta de oportunidade, entendeu? Foi exatamente porque é eu para tudo, ou seja, optei por ficar esse tempo fora do mercado de trabalho para poder auxiliar os dois. Então, assim, é muito difícil para mim, porque eu tenho pessoas que trabalhou comigo, me chamam para trabalhar, e eu conto a situação e parece que eles não entendem. Então, assim, e eu não tenho confiança de eu trabalhar, a Edelane trabalhar e o Theo ficar subordinado a outra pessoa, mesmo que for conhecida, porque ele é frágil, então assim, não sei o que pode acontecer e eu acabar tendo algum problema grave de saúde com meu filho e não dá tempo nem de resolver, entendeu? Então, assim, a minha vida é parada profissionalmente por conta de eu optei de dar suporte aos dois, porque a Idelane também vem passando por um problema de saúde muito grave. Com relação à trombose que ela tem, que ela pegou devido, a gente não pode provar, mas provavelmente vacina da Covid. Então, assim, ela também, daqui a alguns meses, vai passar por uma infiltração também no ombro direito e posteriormente depois na coluna, para aí sim, passado por uma avaliação médica, ela vai retornar depois desses procedimentos a voltar ao trabalho. Só que aí o meu foco é restabelecer a parte cardiológica dele e o meu foco também, paralelo a isso, é restabelecer a saúde laboral dela, que ela volte. Eu queria agradecer a todos e boa noite a todos e muito obrigado. Fica com Deus, ok? Agora a Idelane quer conversar um pouquinho. Obrigado aí. Obrigada, Tchau. viu? Obrigada, tchau, tchau. Obrigado a você.